Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. 8 afogamentos foram registrados na orla de São Luís de janeiro a agosto deste ano. Corpo de Bombeiros realiza ações de prevenção nas praias. Pais apostam em artes marciais para afastar filhos das telas. Documentário que celebra os 10 anos da TV UFMA é destaque no Festival Guarnicê de Cinema. E no quadro Sala de Entrevista, tem um bate-papo com um dos homenageados do festival, o ator maranhense Rômulo Estrela. Nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 25 de agosto, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. No município de Açailândia, um desabamento no teto de uma escola deixou vários alunos feridos. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, na Escola Municipal Pequeno Príncipe, durante a saída dos estudantes. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate das crianças. Ainda não se sabe o número exato de feridos e as causas do acidente. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Açailândia assegurou que todos foram devidamente atendidos e que não houve registro de casos graves. Um homem foi preso na manhã desta terça-feira em São Luís durante a operação da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O homem era investigado por 6 mandados de prisão relacionados a 4 homicídios, um caso de roubo e outro de tráfico de drogas. Durante a operação policial, foram encontrados documento de identidade falso, um automóvel e uma pistola. Em São Luís, um homem se passou por vendedor ambulante e assaltou clientes em bar na Avenida Litorânea, na Praia do Calhau, na tarde do último domingo. O homem carregava uma caixa de isopor, onde escondia uma arma de fogo. Ele conseguiu levar 2 celulares e joias das vítimas, depois fugiu com comparsa. A polícia militar foi acionada e fez buscas na região, mas a dupla ainda não foi encontrada. De janeiro a agosto deste ano, 8 afogamentos foram registrados na orla de São Luís e 4 pessoas morreram. O Corpo de Bombeiros tem intensificado as ações de prevenção para garantir mais segurança aos banhistas. Na areia e dentro d'água, o alerta é claro. Na orla de São Luís, os bombeiros percorrem as praias, orientam os banhistas e reforçam os cuidados para evitar afogamentos. O Corpo de Bombeiros Militar, através do Batalhão de Bombeiros Marítimo, ele tem como tarefa principal garantir a segurança dos banhistas e os frequentadores da nossa orla marítima. Então, o nosso trabalho é essencialmente preventivo. A gente busca mitigar qualquer tipo de dano ou acidente no nosso meio aquático. Então, os nossos serviços de guarda-vidas, eles visam justamente garantir a integridade das pessoas que frequentam as nossas praias. De janeiro a agosto deste ano, 8 afogamentos foram registrados. 4 pessoas morreram. Para evitar que esses números aumentem, a recomendação é simples: atenção antes mesmo de entrar no mar. Gostei da praia aqui, primeira vez que eu vim aqui. Tem bombeiro aí para orientar o cara, a praia é boa, limpa. E tem o pessoal aí, se o cara quiser saber alguma informação. Bom, muito bom aqui, viu? Gostei demais. Foi a primeira vez aqui? Primeira vez aqui em São Luís, primeira vez. Entre os principais cuidados estão evitar mergulhos de cabeça sem conhecer a profundidade, procurar trechos com a presença de guarda-vidas e respeitar as sinalizações na orla. E quem entra no mar também precisa ficar de olho em outro visitante: as caravelas, que podem aparecer próximas à faixa de areia. O contato com elas pode provocar queimaduras graves. Muitas vezes ele parece um ser marinho que desperta uma certa curiosidade, principalmente em relação às crianças. Então, o manuseio indevido ou até o acidente, que é quando a própria caravela ela toca no corpo da pessoa, ela libera toxinas e essas toxinas provocam queimadura e ardência. Então, o Corpo de Bombeiros trabalha na prevenção, na orientação para garantir que ninguém se acidente. E em caso de acidente, os nossos guarda-vidas estão de prontidão para poder
trazer o tratamento adequado para aquela pessoa. No mar, a diversão pede atenção. Respeitar os limites, seguir as orientações dos bombeiros e ficar atento aos sinais da praia são atitudes simples que podem fazer toda a diferença para um dia de lazer terminar bem. E nesta terça-feira, o ferryboat Bahia de São Marcos passa por uma manutenção. Com o serviço, algumas viagens entre São Luís e Cojupe serão adiadas para quarta-feira. Então, no sentido São Luís-Cojupe, como você vê aqui do lado, ficam suspensas as viagens entre 7 da manhã e 1 da tarde. E no sentido Cojupe-São Luís, são encerradas as viagens 9h30 e às 3h30 da tarde. A previsão é que a embarcação retome as operações nesta quarta-feira, a partir das 7 da manhã. Em tempos de telas cada vez mais presentes na rotina das crianças, muitos pais buscam alternativas para reduzir o uso excessivo de celulares, tablets e televisores. Em São Luís, as artes marciais têm conquistado espaço como uma opção que alia a disciplina, atividade física e o desenvolvimento pessoal da garotada. Entre golpes, puxões de kimono e quedas no tatame, esta turma transpira, aprende e se diverte. Além desses benefícios, a prática vem ajudando muita gente a deixar mais as telas de lado. O principal objetivo que traz os pais a trazer as crianças para treinar é tirar as crianças da tela, né? Dar uma atividade para elas, para não ficar só em casa, né? Aprender defesa pessoal, né? Disciplina também, que é importante, né? Para elas, e se movimentar, né? Não ficar parado só mexendo em celular, essas coisas assim dessa natureza, né? Deixar as telas de lado em busca de mais qualidade de vida é um desafio em todo o país. Isso porque dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 80% dos adolescentes e crianças em idade escolar no mundo não atingem a meta de 1 hora diária de atividade física, que é recomendada pelo Ministério da Saúde. É nesse cenário que as academias de luta surgem como uma saída para os pais colocarem a garotada em movimento e longe do sedentarismo digital. Eu também pratico jiu-jitsu e vê-la praticando meu esporte é muito bom. E vê-la aí conversando, menos tímida, podendo instruir outras crianças, né? A gente vê isso, uma criança ajudando a outra criança, então tudo isso é muito legal, é muito bom no esporte, né? Ver o desenvolvimento da criança também pelo esporte é muito legal. O momento da luta também vira uma oportunidade de criar amizades e desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. Eu olhava vários vídeos na internet de pessoas lutando e isso despertou o meu interesse sobre a luta. Eu achava uma coisa muito legal, eu via as pessoas competindo e eu ficava com aquela vontade, nossa, eu quero competir também, eu quero também ganhar essas medalhas, eu quero ser forte, eu quero poder me defender sozinha. Eu quero poder conseguir ter uma defesa, assim, caso aconteça alguma coisa comigo e eu estiver sozinha num local. Não pode ficar na tela quando tá fazendo jiu-jitsu e também tem que ir no horário certo, não pode te atrasar. Às vezes te obriga e não pode. Olha, é muito bom ver essa turma se movimentando, longe dos celulares, exercitando o corpo, a mente e fortalecendo hábitos mais saudáveis, né? Vamos mudar de assunto agora e falar sobre o Festival Guarnicê. A história da TV UFMA ganhou destaque na tela do maior festival de cinema aqui do Maranhão do Norte e Nordeste, Festival Guarnicê de Cinema. O documentário que celebra os 10 anos da nossa emissora universitária, foi exibido na edição de número 49 do Festival Guarnicê de Cinema, levando ao público a trajetória de uma década marcada pela valorização da educação, da ciência, da cultura e da produção audiovisual maranhense. Dez anos de uma trajetória de sucesso em um documentário que retrata a história da primeira TV universitária do Maranhão.
Para a gente é uma emoção muito grande ver a história, a trajetória da TV UFMA, a primeira televisão universitária do Maranhão, sendo contada na tela. Ver a nossa televisão na telona, né, no cinema, com todo mundo unido, com todo mundo se emocionando com a nossa história, isso para a gente dá muita satisfação, uma satisfação enorme, porque a gente conta uma história de um projeto de comunicação que ele tem sido bem sucedido. Nós temos um contato, né, da televisão aumentando cada vez mais esse contato da produção da universidade, produção acadêmica com a sociedade e buscando, além de educar, transformar vidas. Então é isso que a gente conta nessa história de 10 anos. Eu acho que o público se emocionou e a gente que faz a TV UFMA se emocionou mais ainda. Então parabéns à TV UFMA, parabéns ao Festival Guarnecer. Uma TV que tem uma programação diversificada. JTV UFMA segue o curso sem filtro e muito conhecimento científico. A TV UFMA chega aos telespectadores pelo canal aberto 16.1. Canais fechados, está presente no site, redes sociais e na plataforma EduPlay. E sua década de história foi parar no cinema. Hoje nós estamos construindo futuros, mas nós somos o futuro que foi construído lá atrás, ao longo desses 10 anos. Então a TV UFMA é formada por essas pessoas que estão formando também mais pessoas para atuarem no mercado de trabalho. E são pessoas que já estão aí nas principais emissoras de televisão do Maranhão e também pessoas que ficaram na TV UFMA e são referência dentro da TV UFMA hoje, pessoas profissionais de excelência que estão formando essa nova geração que vai atuar e daqui a 10 anos talvez venha um novo documentário contando o resultado dessa história que nós estamos construindo a partir de agora. A TV UFMA é local de formação para bolsistas de diversos cursos da UFMA. Muitos profissionais já estagiaram na emissora e hoje são referência na comunicação. A TV UFMA, na verdade, para mim, tem muitas camadas. A camada institucional, enquanto instituição, ela acrescenta muito para a gente no jornalismo, como estudante de jornalismo, acrescenta no nosso repertório, no nosso vocabulário. Já a camada profissional, no sentido de pessoas. As pessoas que trabalham na TV UFMA, tanto os profissionais que já atuam na área há bastante tempo, quanto os bolsistas que assim estão mais tempo do que eu estou chegando agora, recente, a gente percebe que eles trabalham com paixão e eles incentivam as pessoas, os estudantes, os bolsistas recém-chegados, a avançarem mais, a terem mais paixão pelo que fazem e pelo jornalismo. A TV UFMA, como eu costumo dizer para todo mundo, é de fato uma TV escola, né? E ver o tanto que a TV UFMA evoluiu durante esses 10 anos é muito gratificante fazer parte dessa família, né? Como a professora Cecília citou muito no documentário, as pessoas que fazem parte da TV UFMA ou que fizeram parte da TV UFMA saíram grandes profissionais e saíram com a mente totalmente diferente, né? Do que é de fato a comunicação. TV UFMA, uma década de imagens, um futuro de ideias. Foi exibido dentro da programação do 49º Festival Guarnecer de Cinema. A TV que apoia todos os anos o festival, agora também está na grande tela. Na Manhã Cinematográfica também foi exibido o filme Grita Geniparana, dirigido por Thaís Lima. Para encerrar as atividades, um bate-papo com a plateia que prestigiou o Festival Guarnecer. Parabéns a todos os profissionais que trabalham na TV UFMA, né? Vamos checar agora a agenda do Festival Guarnecer para hoje. Nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, tem competitiva de videoclipes. Logo em seguida, tem mostra competitiva de curtas-metragens. E a partir das 4h40 da tarde, é hora da terceira sessão de longas maranhenses com o filme Irmãs Mínimas, Chegada e Trajetória no Brasil. Já às 7 da noite, a programação segue com mais curtas-metragens. E para encerrar as mostras competitivas de hoje, o filme nacional Uma em Mil, que vai ser exibido às 8 da noite. Lembrando que toda a programação do Festival Guarnecer acontece no Cinema Cinépolis no São Luís Shopping e é gratuita. A retirada de ingressos para assistir à programação deve ser feita com antecedência no QG do festival, localizado dentro do próprio shopping. Lembrando que no mesmo dia em que forem exibidos presencialmente,
Os filmes também estarão disponíveis na plataforma guarnicê.ufma.br a partir das 5h30 da tarde, permanecendo online até às 6 da tarde do dia seguinte. A seguir, tem mais Festival Guarnicê para você com entrevista. A repórter Luciana Rodrigues conversou com um dos homenageados do festival, o ator maranhense Rômulo Estrela. Voltamos já já. Estamos de volta com a entrevista. O talento do ator maranhense Rômulo Estrela conquistou reconhecimento e prestígio na cena artística nacional. E esse sucesso também é ser lembrado em sua terra natal, aqui no Maranhão. Rômulo é um dos homenageados da edição de número 49 do Festival Guarnicê de Cinema, promovido pela UFMA. E ele é o nosso convidado do quadro Sala de Entrevista, hoje com a jornalista Luciana Rodrigues. E hoje no Sala de Entrevista, uma conversa muito especial com um dos homenageados do Festival Guarnicê de Cinema, 49ª edição, quase 50 anos. E esse homenageado é o ator maranhense e brasileiro agora, Rômulo Estrela. Seja muito bem-vindo ao JTV UFMA, o Sala de Entrevista. Obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Rômulo, e a sensação de ser homenageado no seu estado? Eu ontem vivi uma experiência muito bonita, assim, na minha trajetória. É muito bom ser reconhecido pelos seus pares, pelo seu povo, né? Eu precisei sair para trilhar uma carreira e voltar e reunir no festival como o Guarnicê é muito especial porque é justamente um festival que olha para o cinema e tem como essência unir as pessoas em torno dessa arte, né? Eu tô muito feliz, muito grato por tudo que aconteceu e pensei na trajetória toda e é aquela hora que você fala assim, valeu a pena? Tá valendo a pena? Porque me considero um jovem ator e acho que tem muita coisa para acontecer ainda. E respondi, valeu, e teria feito tudo de novo. Você falou ontem, né, em uma das entrevistas, que a gravação na Rua da Estrela teve um significado muito especial para você. Como foi gravar em São Luís, voltar para gravar uma novela e depois outras gravações? É isso, um maranhense, né? Um ator maranhense, gravando numa das maiores produções que a gente tem no nosso país, uma das maiores televisões do mundo, que é a Globo, um lugar onde eu gosto muito de trabalhar, onde eu fiz grandes trabalhos. Acho que a boa parte da minha carreira se deu na teledramaturgia. Eu sou um cara que comecei fazendo teatro, junto com televisão, o cinema chegou um pouco depois, então eu tenho uma relação com a televisão muito grande. Fiz todas as coisas que eu poderia fazer na televisão, todos os horários, todos os tipos e tamanhos de produções. E para mim foi uma sensação muito maravilhosa, de satisfação mesmo, profissional, me ver no Centro Histórico de São Luís, na Rua da Estrela, e fazendo essa brincadeira com o nome da rua, com o meu sobrenome. Foi uma coisa que eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, não podia ser mais significativo, sabe? Como a homenagem aqui no festival também, que eu acho que acontece na hora certa. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que a gente tem a nossa trajetória e as coisas acontecem no tempo delas. Viver o momento que eu vivi na Rua da Estrela, gravando ali a apresentação do meu personagem numa novela das 9, horário nobre, o horário mais nobre da televisão, falando de dramaturgia, foi muito especial para mim. Foi quase que a confirmação de que o caminho trilhado até aqui, ele valeu a pena, sabe? E acho que também uma outra coisa que fez com que esse momento fosse especial, ou mais especial, é mostrar para o povo do Maranhão, os artistas do Maranhão que sonham com isso, e eu tenho certeza que tem muita gente que sonha com isso,
mas também que entende as dificuldades de persistir na busca desse objetivo, que é possível, pô. Sabe? Sem romantizar também, porque é difícil mesmo. Você precisa ter incentivo, você precisa ter oportunidade. Eu fui buscar minha oportunidade fora. A Áurea Maranhão falou que a Marcélia Cartacho foi uma das inspirações dela. Quais eram as suas? Eu acho que o Maranhão, ele é um celeiro de talentos, né? Na música, na arte, Aldo Leite, né? A gente tem muitas referências que começaram isso há muito tempo, né? Na escrita, a gente também tem Ferreira Goulart, a gente tem... são muitas referências. Eu tive, na verdade, sendo muito honesto com você, o meu primeiro contato com a arte, com as minhas referências, elas se deram isso se deu muito de uma maneira muito natural para mim, à medida que eu fui me conhecendo artista, me descobrindo artista. Porque foi uma coisa que aconteceu do nada mesmo, assim. Eu até os 17 anos eu acreditava no esporte, eu sempre fui um cara do esporte e vivi essa vida. No momento em que eu tive a oportunidade de viver a arte, de respirar a arte, de olhar para ela, eu comecei a escolher também os meus ídolos, né? As minhas referências. Mas, sem dúvida nenhuma, eu gostaria de ter trilhado esse meu começo de carreira aqui, ter ficado um pouco mais aqui, ter tido a oportunidade de trabalhar o meu ator aqui. Aproveito para dizer que eu gostaria de ter trocado mais com essas referências. E hoje você é uma referência também. Aldo, só uma curiosidade, o Aldo Leite foi vizinho meu de prédio, assim, a gente morava no mesmo prédio, então eu tive a oportunidade de conversar com ele em alguns momentos, assim, eu sou um cara que tive muita sorte também, né? Eu fui. Voltando mais especificamente para o cinema, você acabou de gravar um filme, né? Já tem planos para outras gravações, e eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira no cinema. O que você está pensando, né? De dedicar um pouco mais de tempo ao cinema agora? Então, só para a turma entender um pouco, né? Que eu acho que é legal a gente falar disso. O ator, ele tem muitas frentes hoje, e cada vez mais, o audiovisual está mudando muito. Sim. E quando eu olho para essa profissão, e é uma profissão que eu respeito muito, eu vejo que a gente precisa acompanhar essa mudança. Como tudo no nosso país, a gente perde algumas oportunidades, porque as coisas, elas se atravessam. Estou falando de política. Mas tem uma coisa que é essencial e que, de novo, eu vou citar o festival porque eu saí daqui com essa sensação. Foi muito bonito, abrindo um parênteses para falar disso, ver o reitor Fernando falando com a Roseles e com a Zefinha. A forma como eles se tratam é muito bonita, né? Professor, doutor. Como a cultura e a educação caminham lado a lado. É uma simbiose, é uma coisa que em algum momento se torna uma coisa só. E acho que uma das belezas desse festival é que ele nasce de uma universidade federal, sabe? Isso é muito bonito, isso é muito potente. E acho que nos últimos anos o festival ele voltou a ganhar um peso e ter uma força que ele merece. Você falou muito sobre a questão da sensibilidade estar associada à arte e educação. Isso. Nas suas redes sociais eu já vi você levantando algumas pautas, principalmente em relação ao homem ser mais sensível ou menos sensível, né, e a questão da masculinidade. A arte, ela sensibiliza as pessoas independente de ser homem ou mulher, e nós precisamos de pessoas mais sensíveis, né? Sem dúvida. E sem romantizar também esse assunto, que é um assunto que eu trato com profundo respeito, que é a questão da masculinidade, a gente pode voltar nele, mas eu acho que é parte de quem nós somos, assim, independente do gênero, somos seres sensíveis e a gente precisa ter liberdade para dar vazão para isso. Voltando para a tua pergunta, que é sobre os meus trabalhos, como eu te falei, eu fiz durante muito tempo televisão. E a televisão, aproveitando para dizer para as pessoas como é que funciona, é um gênero que ele demora muito tempo para ser filmado. Pra você ter uma ideia, a gente leva 10 meses para fazer uma novela. Normalmente a gente tem 2 meses de pré
e leva 10 meses filmando essa obra. Então é muito tempo. Nesse período você faz 2, 3 filmes, dependendo. Eu trabalhei muito tempo fazendo televisão e teatro. O teatro é uma coisa que eu gosto de me dedicar, eu não consigo dividir teatro com qualquer outro tipo de trabalho, então quando eu faço teatro eu realmente me dedico àquele projeto e aí normalmente ele dura 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que eu senti necessidade agora, nesse momento de carreira, foi de olhar para o cinema muito porque o audiovisual mudou. A forma de se produzir mudou. Eu, enquanto ator, senti necessidade de sair de um lugar muito passivo e tentar ser coprodutor das obras que eu tenho prazer em fazer. E isso me fez olhar para o cinema porque acaba sendo uma janela, um lugar onde eu posso trocar com outros produtores, trocar com outras pessoas, levar o meu desejo enquanto artista também adiante, ou seja, quero fazer, contar essa história, produzir esse filme, e se deu como tudo na minha carreira de maneira muito natural. Então, há 3 anos eu comecei a fazer menos televisão, comecei isso em Travessia. Travessia foi a penúltima novela que eu fiz, depois eu fiz 3 Graças, ano passado, e paralelo a isso eu comecei a olhar mais para o cinema. De lá para cá eu fiz 5 produções de cinema, acabei de filmar 2 longas esse ano, um com a Malu de Martino e um com o Sérgio Machado, inclusive com nossa amada Marcélia, que protagoniza esse filme, uma história lindíssima, o filme chama Eternamente Sua, eles ainda estão em produção, eu já acabei a minha participação no filme, e tem para o final do ano streaming, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, porque tem uma dinâmica muito parecida com o cinema, é mais rápido, e me dá a possibilidade de também me pensar como coprodutor dos projetos, né? Então eu tenho pro final do ano uma série que eu começo a filmar, começo a trabalhar nela em setembro, a gente começa a filmar em novembro, que é uma série para Prime, depois um projeto para TV Globo, e depois um outro trabalho para Disney. O legal é que eu, vendo essa mudança toda do audiovisual e falando dos meus projetos, eu consigo olhar para eles e ter um pouco mais de controle sobre as coisas. Isso é muito legal. Ano que vem eu lanço um filme que eu espero vir aqui em São Luís fazer campanha, Por favor. que chama Por um Fio. É um filme baseado no livro do Drauzio Varela. É um filme que está lindíssimo. Eu já assisti 3 apresentações do filme, inclusive uma para os distribuidores, para os cinemas, e cara, foi assim, unânime. Eu tô achando, acabo falando demais aqui, que mas não é um problema, que é um filme que vai comover muitas pessoas, assim, as pessoas vão se identificar muito com a história, e é isso. E começando a olhar para o segundo semestre de 2027 já. Já estamos ansiosas para ver esse e outros filmes. Vai ter muito Rômulo Estrela daqui para frente, principalmente no cinema. Obrigada pela sua participação aqui no Sala de Entrevista. Massa, obrigado. Um beijo Todo o carinho do Maranhão e do Brasil para você. Valeu. Ana, eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Luciana. Parabéns ao Rômulo e mais sucesso nessa trajetória. E agora um convite para você seguir ligado aqui na TV UFMA, seu canal de ideias. Hoje tem programa Sem Filtro, que também vem em clima de Festival Guarnicê. A nossa convidada de hoje é a atriz paraibana Marcélia Cartacho, que também foi homenageada no festival. O programa também conta com a participação dos jornalistas convidados, John Rayen e Letícia Oliveira. No comando das entrevistas, o jornalista Robert Oliveira. Não perca o programa Sem Filtro hoje às 19h. E o nosso telejornal fica por aqui. Lembrando a você de casa que você pode rever nossas reportagens e entrevistas no EduPlay, Instagram e YouTube da TV UFMA. Uma ótima terça-feira para você.